Então, gente, é, nesse momento é indispensável continuar. A Melinda tá me mordendo aqui meus pés. É indispensável, né? Continuar com o propósito firme e forte. Amém? Louvado seja Deus. Nesse momento é a hora de você aproveitar que seu metabolismo, né? Além dele ter diminuído bastante, aí você vai equilibrar uma coisa com a outra, né? O metabolismo é, diminui bastante com o jejum prolongado. E nesse momento é bom você também aproveitar isso para você não exagerar na alimentação. E vou estar comendo agora aqui um pãozinho integral. Quem me conhece sabe que eu gosto de pão integral com requeijão. Vou tomar aqui um cafezinho. Louvado seja Deus. Não me lembrei que não tinha leite. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Eu acho que eu vou ali atrás de um leite ali enquanto o café esfria, que eu não gosto de café quente. Então eu já tomei café. Tomei café com leite e açúcar. Tava com muita vontade de tomar um café com leite e açúcar, com pão, um pedacinho desse tamanhozinho assim de queijo e ovos e um pouquinho de frango desfiado. Eu comi só um pão mesmo, né? E aí mesmo assim a quantidade de calorias foi 400 e pouca. Eu não quero passar das 1.500 calorias, entende? Independente de ser hoje, amanhã, depois da manhã, entende? Então, vou passar um tempo agora. Nesse momento tá querendo me dar assim uma pontadinha assim na cabeça, não sei se foi por conta do sol, que eu fui ali comprar o leite, né? Mas quando eu entreguei o propósito dos 7 dias, né, 7 dias só na água, eu tive diarreia e agora eu já não tive. E olha que eu comi coisa que não é, digamos que não é leve, não é mesmo? Mas foi 4 dias só bebendo água, né? E eu tô até achando um pouco estranho, porque quando fazia de 3 dias, não era sempre, mas às vezes acontecia de ter a diarreia ali, né? E agora não tive, né? E isso é incrível que quando você vai se alimentar, é praticamente imediato. Não é imediato, mas é muito rápido, entende? Coisa de menos de 30 minutos, você já sentia aquela vontade ali de ir no banheiro. E agora não senti, né? E tomei café, 9 gramas de açúcar, açúcar refinado, 30 gramas de leite em pó, acho que foi 31 ou foi 32, mas geralmente eu gosto de colocar só 30, louvado seja Deus. E 2 fatias de pão integral, que deu 50 e poucas gramas, né? Geralmente quem me conhece sabe que geralmente eu como 2 pães, né? 2 pães com recheio dentro. E dessa vez eu estou tirando já uma parte, né? Metade, para equilibrar as calorias. E aí comprei ali umas coxas e sobrecoxas para estar. Não sei o que minha esposa vai fazer. Não sei se ela vai fazer sopa, ou não sei se ela vai cozinhar o frango. Mas seja o que for, né, manter esse nível de 1.500 calorias. E aí o que é que eu vou fazer? Fazer essa refeição e comer frutas, principalmente frutas com fibra, né? Pera, maçã, entende? Alguma fruta com fibra para poder ajudar bastante o intestino. Louvado seja Deus. Então, o que nós vamos fazer agora? Né? Focar nas 16 horas. Manter as 16 horas, fornecer os nutrientes necessários que o corpo precisa e, no momento certo, na hora certa, dar início novamente ao treinamento. Né? Entreguei no quarto dia, mas não estava com fome. Mas eu senti a necessidade espiritual de estar entregando nesse quarto dia para recomeçar. Recomeçar que eu digo é o propósito de ficar 14 dias direto, entende? Louvado seja Deus, não recomeçar o jejum, porque o propósito é todos os dias até o final desse ano. Uma coisa que está me vindo bastante ao coração é de. Eu tô meio que dividido, sabe? Ou de ficar gravar um único vídeo, né? Tipo assim, não ficar gravando todo dia, sabe? Como eu tava fazendo, eu tava gravando todos os dias quando acordava e mostrando peso, essas coisas. E aí fazer uma coisa só, um único vídeo só, sabe?
para quando se acordar, se ocupar com outras coisas, né? Não que tenha priorizado isso, né? Quando a gente se acorda, a gente vai orar, vai meditar na palavra de Deus, mas, por exemplo, hoje, né, no quarto dia, eu acordei, orei, quando eu terminei de orar, eu fui me pesar para registrar o peso, né? E aí depois li um capítulo e estudei um pouco a palavra de Deus, e aí depois fui gravar o vídeo. E aí tem que editar o vídeo, e aí tem que postar o vídeo em 5 plataformas. Então, eu tô pensando em tipo assim, gravar uma coisa só, sabe? Gravar uma coisa só, tipo, tô iniciando, aí mostro, louvado seja Deus, mostro. É, eu não tô dizendo que eu vou fazer isso, sabe? Mas é o pensamento que tá me vindo no coração de fazer isso, que vai ser uma junção de jejum proclamado com uma junção de jejum secreto, porque ninguém vai saber quando eu estou fazendo. Só vão saber depois que eu fiz. E pode isso, pastor? Bem, aí vai de acordo com a sua fé, com o que você acredita. Por exemplo, Jesus ele fez um jejum secreto, mas todos nós sabemos que ele jejuou. Então vai muito de acordo com a sua fé. Mas, embora alguém não acredite, prevalece o jejum proclamado, que é aquele que nós convidamos a igreja para estar jejuando. Louvado seja Deus. Então, glória a Deus por isso. Aí eu estou pensando em fazer assim. Quando iniciar esse jejum secreto, né? Iniciar, gravar quando estiver iniciando, louvado seja Deus, e as experiências, né? As dificuldades, por exemplo, ah, nesse agora de 4 dias eu tive uma dificuldade muito grande. Não tive dores. Por que que eu não senti dores? Eu não senti dores. Louvado seja o Senhor. Agora, por que que eu não senti dores? Eu me preparei fisicamente antes de iniciar. Me preparei como? Me preparei diminuindo o carboidrato, me preparei cortando açúcar, me preparei tirando o café. Então, todas as situações que eu via que iria prejudicar o meu propósito fisicamente, eu fui tirando aos poucos antes de iniciar. Olha que dica maravilhosa, não é mesmo? E aí, louvado seja Deus, estou pensando em, quando iniciar, contar tudo aquilo, né, que eu senti. Como nesse eu senti bastante dificuldade é, na fome, eu senti bastante fome. Principalmente até o terceiro dia, que não é normal. Não é normal sentir já no terceiro dia, porque geralmente no terceiro dia sem comer, você já entra ali no estado de cetose, né? Você já entra ali na cetose de não sentir a fome. E aí, você sentindo a fome gera o estresse. E aí foi que o negócio que me pegou. Porque, como eu falei, né? Jesus, quando ele sentiu fome, ele se irou, se estressou. Para que você que não sabe, Jesus ele amaldiçoou a figueira. Diz a palavra de Deus que Jesus estava com fome e ele foi ali se aproximar daquela figueira ali, pensando que tinha frutos ali, mas a palavra de Deus vai dizer que não era a época de figos. E quando Jesus chegou ali que não viu frutos naquela figueira, ele disse assim: nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja, ele se aborreceu, ele se estressou, mas o que levou ele a ter esse certo estresse foi o quê? Foi a fome, entende? Então, essa não é a primeira vez que eu enfrento isso, mais diferente dos 7 dias que eu não tive esse certo estresse, aí o que que fica na nossa cabeça? De que não vai acontecer, entende? Os propósitos que a gente fazia na outra casa, a gente sentia esse estresse e era no nível alto mesmo, tipo nesse nível aí de Jesus, entende? Não tão assim, né? Não tão assim, né, amor? Mas era notável o estresse, né? E aí, então, quando nós vai iniciar um propósito desse nível, a gente tem que estar ligado em tudo, sabe? Em tudo. Tipo, situações que pode me estressar ou fugir daquilo ali. Por exemplo, o meu estresse que eu tive foi, 11 e pouco, eu tava cozinhando os peixes pro gato. E aí os gatos começaram a miar, 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 miar. Aí eu comecei a me aborrecer com aquilo ali. Mas o gato mia, não é mesmo? Então são coisas que acontecem quando você tá com fome. Louvado seja Deus. Mas hoje, no quarto dia, eu não senti fome. Quando aconteceu isso, eu
não estava com fome. Então foi uma junção de realmente psicológica, entende? Então fica aí essa recomendação para quando você for fazer um jejum prolongado, né? As pessoas até recomendam, eita, o celular está descarregando aqui, mas vai dar certo gravar o resto. As pessoas elas recomendam, né? Você se isolar, não procurar fazer atividade física, nada dessas coisas. E tudo isso daí eu faço, entende? Tudo isso aí eu faço. Eu não consigo me imaginar fazendo um propósito parado. Certo que isso, ó, ia ser muito bom, mas é algo meu, é algo que está dentro de mim no sentido de mortificar minha carne em todos os sentidos. Louvado seja Deus. Mas isso nós aprendemos com Jesus, não é mesmo? O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, ou seja, não ia ter preocupações com a casa, não ia ter preocupações com os discípulos, não ia ter preocupação com absolutamente nada. A única questão que ele teve foi a Satanás, que para mim é o mais difícil ainda, não é mesmo? Você ser tentado pelo diabo, entende? Então isso é uma coisa realmente incrível que Jesus enfrentou, que nada que a gente venha fazer no propósito de enfrentar se compara ao que ele enfrentou, porque a palavra do Senhor diz que em tudo ele foi tentado. Aí você tem uma noção do que tudo que aconteceu. Muitos só conhecem, né? Não conseguem meditar a parte de que Jesus Satanás ofereceu pão, os reinos do mundo e mandou ele se lançar lá abaixo. Só conhece essas três coisas, mas não consegue abrir o entendimento para o que mais na frente a palavra de Deus diz, que em tudo ele foi tentado. Então, em tudo não é só essas três coisas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e você que está aqui ouvindo esta mensagem, eu deixo como experiência própria essas orientações. Procura fugir de situações que vá, de certo modo, gerar um estresse. Ou pelo menos, já que você não tem como fugir, você permanecer ligado ali. Louvado seja Deus. Ligado ali, vigilante. Pronto. Se eu puder falar uma palavra para você, o que faltou foi vigilância, mas não no sentido de pecar, entende? No sentido de estar vigilante mesmo ao nosso adversário. Ele coloca situações no nosso caminho. Ei, rapaz! Situações no nosso caminho que realmente a gente nem espera acontecer. Então, situações que possa te causar um certo estresse, situações que possa te levar a sentir a vontade de comer. Mas a questão da comida, o propósito dos 7 dias, a minha esposa estava comendo, né? E eu ficava do lado dela, sentindo aquele cheiro ali, mas eu não tive o desejo pela comida e não tive a fome. Olha para você ver como que é as coisas, né? Então não posso dizer, olha, quando você fizer vai acontecer isso, porque comigo não aconteceu, entende? Nos 7 dias eu não senti a fome, mas eu senti a dor. No segundo dia eu senti uma dor desde a madrugada e foi até o final do dia, e aí juntou a dor com o estresse, né? Porque você já está sem comer e ainda está sentindo dor e ainda tem que tratar de outras situações, resolver coisas, cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas não é fácil. Louvado seja Deus, até porque cada pessoa tem uma situação, tem uma doença, tem uma enfermidade, tem uma dificuldade, tem uma causa na justiça, enfim, são problemas que trazem até nós. Então, tudo isso daí, meus irmãos, nem se compara ao que Jesus enfrentou, não é mesmo? Mas eu estou falando a respeito de liderança, né? Diferente de um discípulo, que vai ter, sim, umas certas preocupações, mais coisas para resolver, mas não se compara com o líder e nem se compara com Jesus. Entende? Que vai ter outras situações, tem pregação todos os dias, tem que orar todos os dias, tem que orar pelas pessoas que estão vindo até você. Então, tudo isso daí você tem que, é muita coisa para sua cabeça. E aí só Deus para poder nos fortalecer, não é mesmo? Só Deus para poder nos fortalecer. Então, mas a minha orientação vai ficar para isso, né? No sentido de você fugir de situações que possam te levar a querer comer, ambientes que possam querer te levar a comer e situações que você vê que pode te gerar um certo estresse. Até então eu estou falando só as coisas que me veem no coração. Eu espero ajudar você, meu irmão, espero ajudar você, minha irmã. Gente, eu estou gravando aqui sem o microfone, mas eu estou mais perto porque me veio uma coisa que eu não posso deixar de falar.
uma coisa que aconteceu, que nesse momento o Espírito Santo me lembrou e disse para mim falar, e até mesmo para mim se corrigir perante a igreja, né? Porque a gente estava falando muito a respeito. Nós já estamos no tal dia, nós já estamos no quarto dia. E de certo modo, não é que a gente esteja procurando a nossa glória, porque quem nos conhece sabe, né? Não tem como, sempre eu falei que não tem como de forma alguma fazer um propósito como esse sem uma ajuda espiritual, seja ela de Deus ou seja ela das outras coisas do outro lado, não é mesmo? Então, sempre nós demos a glória e a honra para Deus, porque é Ele que tem nos fortalecido. Afinal, o jejum é espiritual, não é mesmo? Então, essa questão também de não ficar gravando, né? Gravar um vídeo só, quando fizer, ninguém vai saber o que estamos fazendo, louvado seja Deus, e não vou estar falando direto, embora seja um jejum proclamado, a palavra de Deus não nos mostra, pelo menos eu não me lembro agora nesse momento, de pessoas que ficaram, né? E aí, cara, como é que tá? Tá firme e forte no propósito? Pois é, eu já tô aqui no meu terceiro dia. Então, uma coisa aí que eu acabei de aprender agora, inédita, né? Estou passando aí para a igreja. Acabei não falando o que eu ia falar, gente. De novo, voltei aqui. Essa questão que me veio muito forte no coração foi novamente a falta de vigilância, né? De estar falando e pessoas que não conseguem fazer, de certo modo, gerar uma inveja. E aí, eu tenho muito isso, que embora tenha as ações espirituais, eu tenho que me revestir da armadura de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo. Agora, como se revestir e se defender de algo que você não sabe que está vindo contra a sua vida? Então, muitas das vezes nós falamos coisas e nós não oramos para que Deus ele venha repreender aquilo ali. No caso, a inveja, né? Muitas pessoas não conseguem fazer um propósito como esse e ficam frustradas porque elas querem receber os dons do Espírito Santo de qualquer maneira. E nós sabemos muito bem que isso não vai acontecer. Os dons espirituais não vão vir de qualquer maneira, né? Quem acompanha a gente aqui há 2 anos sabe quantas e quantas pessoas que se diziam cristãs, pastores, obreiros, líderes, apóstolas, bispas, enfim, todo tipo de pessoa que se dizia ser crente, nos atacar durante 2 anos seguidos. E aí ficava muito triste com isso, porque não imaginava a igreja do Senhor Jesus dividida dessa forma, né? E no fundo são pessoas frustradas que vê Deus usando a gente, né? E não vê Deus usando eles. Eu estou falando não de letra, porque qualquer pessoa que estudar a palavra de Deus, pode ser um ateu, pode ser um ímpio, pode ser quem for, estudou a Bíblia Sagrada, quis elaborar ali um esboço, essa pessoa vai ter a sabedoria humana, né, para fazer uma mensagem. Mas Paulo vai falar sobre a sabedoria humana e sobre a sabedoria diabólica. Perdão, eu falei Paulo, mas eu acho que foi Tiago. Louvado seja Deus. Agora sim, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã.